Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz. Que alegria, que honra estar com vocês novamente. Era para estar um pouco antes, né? Mas umas coisas acabaram nos impedindo de estar aqui. Mas Deus preparou esse momento. E como é bom saber que vocês estão fazendo o reino de Deus avançar em Uberlândia, amém? As regiões de Minas Gerais, do Brasil. Tenho acompanhado o crescimento, a expansão, mesmo em tempos, né, tão difíceis, tempo tão atípico que nós temos vivido nesse ano. Vocês não recuaram nem um pouco, pelo contrário, vocês avançaram, amém? E assim é o reino, ele está destinado a avançar, amém? Até que toda a terra seja tomada pelo reino do Senhor. Porque um dia todos nós juntos iremos declarar: Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, as nações, os reinos do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos, amém? Glória a Deus. Como o apóstolo já disse, nós temos aqui, pude vir de carro dessa vez, então trouxe companhia, né? Meu amigo o profeta Guilhermo já esteve várias vezes aqui em Uberlândia. Faz 8 anos que você não vem a Uberlândia, né? Deus tem levantado ele com uma palavra muito precisa para esta geração. É alguém que traz um depósito de Deus para nossas vidas, para a igreja do Senhor, não só nessa nação, mas em muitas nações, principalmente com uma visão que capacita os jovens para esse tempo, né, na área da tecnologia, escolas de tecnologia, aliás, de alta tecnologia, aquilo que há de top na tecnologia. Eles estão preparando os jovens em várias nações e com uma visão para o reino de Deus. Então é uma grande alegria, Guilherme, ter você nessa viagem em nome de Jesus, amém? E o meu filho, que caçulinha por causa do tamanho dele, olha só, gente, ele vai crescer, eu tenho fé que ele ainda vai crescer. Eu quis pegar a cadeirinha, né, para colocar, para trazer ele com mais segurança. Ele falou: não, pai, eu já cresci, não preciso mais. É meu filho ministerial também. Ele e a pastora Karina, casado com a pastora Karina do Paraguai, feito um trabalho muito bonito também no Paraguai, no Uruguai, aqui no Brasil já há muitos anos. E é um coração de servo, viu, gente? Tá? Você quer saber como que é alguém que tem um coração de servo? Fica um tempinho com esse cara aí, você vai, né, Marcos? É ou não é verdade, Wellington? Né? Uma coisa assim tremenda, bem, para a glória do Senhor. Está aprendendo com o pai dele aqui também, né? Aleluia. Agora, vou ser sincero, não quero tomar muito tempo aqui, porque hoje é semana ainda, né? Muitos de vocês vieram de trabalho e tal, mas fiquei preocupado com meu filho, que eu achei ele muito magro, né? Eu me senti meio paizão mesmo, sabe, dessa vez, assim, quando eu olhei para você. Eu tinha visto na foto, mas não dava para dimensionar quanto você emagreceu, cara. Você emagreceu bastante. Tá comendo direitinho? Tá, meu? Tá, filho. Tá mesmo, tá se alimentando. Não tá, não? Depois a gente conversa, viu? Amém. Depois vamos ter uma conversinha ali, viu? Em nome de Jesus. Vocês estão bem? Deixa eu botar aqui o óculos. Eu sou vovô de novo, hein, gente? Vim com essa novidade, glória a Deus. Jesus, estou ficando velhinho já, viu? Sem óculos eu não enxergo mais. Nasceu Isaac Gabriel, amém? E nasceu no sábado agora, e está pequenininho lá, e graças a Deus foi tudo bem, nós estamos felizes. É uma promoção, né? Todas as vezes que nasce uma criança, vem uma promoção geral para toda a família. E nós sentimos e recebemos isso como uma dádiva de Deus para nossas vidas, amém? Queridos, eu estou muito à vontade para compartilhar com vocês nesses dias aqui. Nós temos um propósito muito bem específico. Nesta noite, na tarde de sábado e na noite de sábado, esses 3 primeiros momentos, nós vamos estar aqui numa sequência, tá? Aquilo que eu vou falar aqui nessa noite vai estabelecer, digamos assim, um fundamento para aquilo que nós vamos compartilhar debaixo da graça do Senhor. E eu espero trazer um bom depósito, um bom recurso do reino, para que vocês possam continuar avançando, somando com aquilo que Deus está fazendo neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou pedir para você, por favor, abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Glória a Deus.
No livro de, pode se sentar todos, no livro de Efésios, glória a Deus. Deixa eu ler aqui no capítulo 2, deixa eu pegar alguns versículos. Vamos ler o versículo. Sei que vai ficar no meio do caminho aqui, mas o versículo 18, eu acho que está bom. Efésios capítulo 2, versículo 18. Se referindo a Jesus, amém? Diz assim, quantos estão aí comigo? Digam aleluia. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Diga isto comigo, eu sou da família de Deus. Amém? Agora o versículo 20 diz assim, ó, essa família de Deus, né, estes que são participantes de uma mesma cidadania, estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, da qual todo edifício bem ajustado, aqui está o alinhamento, amém? Ajustar é alinhar, no qual todo edifício bem alinhado, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quero chamar a atenção de vocês para esta expressão, família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas vou ler mais um versículo, agora no capítulo 3, ainda seguindo esse conceito de família de Deus. Vamos ver o versículo de número 14, onde Paulo declara assim, capítulo 3 agora, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém? Versículo 16. Não, até aqui está bom. Versículo 15. 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém. Pai, nós te damos graças, te louvamos e bendizemos nessa noite. Exaltamos o teu nome, Senhor, acima de todas as coisas, porque tu és a razão de nós estarmos aqui. Por tua causa, Senhor. Queremos glorificar-te com as nossas vidas, não apenas com palavras, não apenas com os nossos lábios, mas cumprindo o propósito que o Senhor nos deste, cumprindo a tua obra, Senhor. Por isso, ó Deus, permita-nos que debaixo do espírito de sabedoria e revelação, nós possamos fluir aqui nesses dias, nesse tempo que nós estamos dedicando, para juntos compartilharmos essa palavra de alinhamento. Fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja. E que, Senhor, tu me uses como instrumento, como um canal, para que a tua voz se expresse, ó Deus, no meio da tua igreja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o teu Espírito de fato possa estar falando conosco por meio dessa palavra. Nós assim desejamos e declaramos nosso coração sensível e acessível à tua voz, Senhor. Que tua voz possa ser reconhecida em meio à tua palavra, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Bom, Paulo está deixando muito claro aqui que a igreja, entre tantas coisas que ela é, como nós mencionamos aqui agora há pouco, ela é uma noiva. Mas ele está dizendo a respeito da igreja como uma família. E tenho que a família sempre foi, do coração de Deus, o padrão, o modelo para cada um de nós. Tudo que Deus vai fazer, Ele faz por meio da família. Assim foi no princípio da criação. Ele começou por meio de uma família. Todos nós sabemos disso. E é interessante que
Infelizmente, o casal, essa primeira família, por conta do pecado, acabou corrompendo esse modelo perfeito de Deus para se revelar ao homem. Porém, na obra da restauração e da redenção, o Senhor faz isso também dentro de um contexto de família. O Senhor nos salva dentro de um contexto de família, porque Ele mesmo se torna um modelo de família para nós. Amém? Ele mesmo se torna um modelo de família para nós. Quando Ele decide, em tempos eternos, junto com o Verbo, amém, estabelecer uma adoção por meio do Espírito, para que o Verbo pudesse ser feito filho, porque o Verbo não era filho, o Verbo se tornou filho de Deus. Estão comigo? O Verbo não era filho, ou seja, Jesus não foi criado como filho de Deus. Jesus, antes de encarnar, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João traz essa revelação para nós ali no capítulo 1, que no princípio, não está falando do princípio criacional, o princípio de Gênesis 1, mas está falando do princípio como uma referência aos tempos eternos. E nos tempos eternos estava o Verbo, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas em algum momento, na dimensão da eternidade, a divindade decide estabelecer uma família, amém? Então alguém vai ter que ser o pai, porque para começar uma família, precisa haver um pai. Posso ouvir um amém? Para que se tenha uma família, é necessário que se haja um pai, porque o pai é o progenitor. A palavra pai, do original grego que nós lemos aqui, quando Paulo usa essa expressão, na qual eu dobro os meus joelhos diante do pai, amém? Diante do pai, ele está usando a palavra pater de progenitor, aquele que dá origem às gerações, aquele que dá origem, e aí ele diz assim, de quem toma o nome toda a família é da palavra grega pátria. Então nós temos a palavra pátria derivada da palavra pater, amém? Pater, que dá origem à pátria, à família. Uma nação começa a partir de uma família. Foi assim com Abraão, foi assim nos dias de Moisés, foi assim quando Jesus, o Verbo, se fez carne. Neste momento é que Deus declara: você me será por filho e eu lhe serei por pai. Porque antes disso, o filho não estava ao alcance do pai, porque não era menor do que o pai, mas era um com o pai. Amém? Porém, numa decisão de estabelecer um modelo que pudesse ser de fato o padrão de Deus para nós, se estabelece então aí uma relação paternal. Quando Jesus se encarna, Deus se torna o Pai, e Jesus encarnado, gerado pelo Espírito de adoção, o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, ele se torna filho, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então agora ele é filho de Deus, amém? Agora ele tem um pai. E quando ele vem para revelar o pai, ele vem para, ou melhor, quando ele vem para revelar Deus, ele vem revelar Deus na condição de pai. Ele não vem só para revelar um Deus, mas ele vem para revelar um Deus como pai, amém? Vimos a sua glória, a glória do unigênito, do único gerado pelo Pai por meio do Espírito Santo. Porém, se nós lermos lá em Hebreus capítulo 1, no versículo 5, o autor ele escreve dizendo o seguinte: olha, a quem dos anjos, ou a qual dos anjos foi dito: tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu lhe serei por pai e você me será por filho. E novamente, ao introduzir o filho como primogênito, agora não mais unigênito. Por quê? Porque na encarnação Jesus é unigênito, mas na ressurreição ele agora se torna o primeiro de muitos que seriam gerados pelo Espírito Santo de Deus. Então já não é mais o único, agora ele é o primeiro de uma nova raça, de uma nova geração de filhos que nasceriam, porque Deus enviaria dos céus o seu Espírito como Espírito de adoção, para que aqueles que agora são parte da família de Deus não andem mais descabeçados, solitários, mas agora eles são parte de uma família e eles têm o espírito de adoção, na qual eles podem dizer: eu não tenho mais medo, eu não ando mais em escravidão, porque agora eu sou filho, e como filho eu posso me direcionar ao Pai dizendo: Abba, tu és o meu Deus. Pai,
Tu és o meu Senhor. Então Jesus não só vem para revelar Deus na qualidade de um pai, mas Ele também vem para modelar a relação desse pai com o filho, e do filho com o pai. E aí você vai entender que isso de fato vem de encontro com esse padrão, esse modelo perfeito de Deus. Então, na verdade, o que Deus quer fazer da sua igreja é uma verdadeira família, amém? E não pode haver família sem que primeiro seja estabelecido um pai. E é por isso que nesses tempos nós temos visto Deus levantando homens e mulheres com um coração paterno para a igreja, para poder restaurar, trazer essa identidade de família, porque família só existe se houver um progenitor, se houver um pai, amém? Então veja bem, por isso, Malaquias capítulo 3, no último versículos ali, você vai ler comigo, Malaquias 4, quando fala assim: olha, nos últimos dias eu enviarei o espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Por quê? Porque se as gerações não estão conectadas, se as gerações não estão alinhadas, a herança se perde. A herança se perde. A herança não é transferida. E veja, o progenitor é o que estabelece a herança, mas herança não pode ser transferida se não houver filhos, amém? Por isso o Senhor está dizendo: eu vou converter o coração dos pais aos filhos. Está falando de um alinhamento de corações, amém? No caráter paternal, mas não é uma obra unilateral, pois a Bíblia diz que Ele também iria converter o coração dos filhos aos pais, e isso vai na contramão do espírito do mundo, porque Jesus mesmo fala em Lucas que no mundo os pais se levantariam contra os filhos e os filhos se levantariam contra os pais, mas na casa do Senhor, no reino de Deus não, os pais voltariam os seus corações para os filhos e os filhos voltariam os seus corações para os pais e andariam em verdadeiro alinhamento. Por quê? Porque os filhos, eles são as sementes que garantem a próxima geração, amém? São os portadores da herança que vai garantir as próximas gerações. Por isso que se não basta ter pais, é necessário que tenham pais com um coração voltado para os seus filhos. E alguma coisa que eu tenho visto acontecer na igreja nesses anos, é que justamente Deus já não está mais, apresentando à igreja pessoas simplesmente na qualidade de líderes, mas o Senhor está levantando no meio da igreja, sim, pessoas que têm liderança, mas mais do que líderes, eles são pais, eles têm um coração paterno para a igreja, eles têm um coração paterno de Deus para trazer essa identidade no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor Jesus. E por isso o Senhor está dizendo: levantarei os pais. Primeiro começa aí, primeiro os pais seriam levantados e o coração dos pais se voltariam para os filhos. E todos nós sabemos, nós que somos maus, sabemos dar como pais boas dádivas aos nossos filhos. Imagine então o padrão de Deus, imagine então a qualidade de Deus no que concerne à herança, porque é isto que acontece no reino. Nada, absolutamente nada no reino eu e você tomamos se não for por herança, nada conquistamos se não for por herança, mas para que haja herança, aleluia, então primeiro tem que haver um pai, depois tem que haver um filho. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Por isso que diz Salmo capítulo 2: pede-me e eu te darei as nações por herança. Posso ouvir um amém? Veja, imediatamente a esta palavra, quando Deus declara, desde a eternidade, eu lhe serei por pai, e Jesus então diz, o verbo diz, tá bom, então eu vou ser filho, e o Espírito Santo diz, eu vou fazer o vínculo, eu vou fazer esse elo, aleluias, eu serei o espírito de adoção, esse espírito que posiciona. Então quando Jesus se ensina, ele então se faz filho, e o filho é herdeiro. Por isso que agora, todos aqueles que creem no Filho, amém? Naquele que era a princípio o unigênito, e agora é o primogênito, todos nós somos agora como filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. E o pai disse para o filho, pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Fala assim comigo, Uberlândia, mais forte Uberlândia.
Minas Gerais, Brasil, as nações são herança do Filho, do Filho, do Filho. E é a igreja, na qualidade de família, que vai conquistar, aleluia, essa herança. Mas não sem pais verdadeiros, mas não sem filhos verdadeiros. Da mesma forma como nós precisamos de pais verdadeiros, também precisamos de filhos verdadeiros, que sejam capazes de portar em si a semente da herança, para preservar, conservar e expandir as novas gerações. Digam glória a Deus. Bom, eu falei para vocês que hoje nós vamos estabelecer um fundamento. Não vou entrar com profundidade, mas eu quero estabelecer um fundamento aqui, para a gente construir amanhã algo que eu tenho certeza que vai ser extremamente significativo para esta igreja, para a tua igreja, para a tua vida, em nome de Jesus. Porque tudo que o Senhor está fazendo nesses dias é fundamentado nisso, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa família está fundamentada não no fundamento pastoral, não no fundamento de mestre, mas no fundamento de apóstolos e profetas. Por isso, quando falamos do apostólico, não podemos nos esquecer da paternidade que existe nessa dimensão. Amém? E é justamente isto que Deus tem feito nesses tempos. Não que antes nós não tínhamos pais, porém nós não tínhamos esse modelo bem estabelecido e reconhecido entre nós. Nós aceitávamos como líderes, como pastores, a quem nós deveríamos nos sujeitar e obedecer, mas não tínhamos essa perspectiva de que, de fato, dentro de uma igreja, eu tenho pais ministeriais e eu aí sou filho. Então há uma herança corporativa, mas também há uma herança pessoal. E eu sei que para que eu possa acessar a minha herança pessoal, eu preciso trabalhar pela herança corporativa, pela família. Faz sentido isso? Então me escute, por favor. A diferença de um pai é que o pai não entesoura para si mesmo, mas o pai entesoura para os filhos. Amém? O pai, nós que somos pais e somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, nós vamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance, e se necessário for, iremos nos sacrificar para que os nossos filhos possam ir mais longe do que nós, para que os nossos filhos possam ir mais alto do que nós, para que os nossos filhos possam ir mais rápido do que nós. Aonde nós falhamos, nós não queremos que os nossos filhos falhem. Amém? Aonde nós erramos, nós não queremos que os nossos filhos errem. Se eu trabalhei na condição de pai a minha vida toda para ser um pedreiro, eu quero que meu filho seja um arquiteto, eu quero que meu filho seja um engenheiro, eu quero que meu filho vá mais alto, mais longe e, se possível, for mais rápido do que eu. Porque esse é o coração do pai. Esse é o coração do pai. Amém? Então diga assim comigo: a igreja é uma família. E esse é o padrão perfeito de Deus para o seu povo, sermos verdadeiramente uma família. Porém, infelizmente, muitos de nós, quando pensamos na igreja como uma família, nós temos um olhar, uma perspectiva um tanto quanto romântica da coisa. Que família é um lugar de segurança, tá certo? É um lugar de aceitação, tá certo? É um lugar de proteção, tá certo? Mas a família também é um lugar de capacitação. A família também é um lugar de desenvolvimento. A família, na verdade, os pais estão aí estabelecidos para gerar os filhos e não somente prepará-los como crianças para a vida, mas não, além de gerar filhos como crianças, eles vão trabalhar para que os seus filhos possam amadurecer e serem adultos, maduros, capazes, responsáveis. Então, numa família não pode ser tudo só mil maravilhas, tudo alegria, tudo, oh meu queridinho, vem cá, senta aqui, deixa eu cuidar de você.
Por um tempo isso é necessário, por um tempo isso é bom, mas não pode passar muito tempo só fazendo isto. É necessário chegar para o filho e dizer: ei, capta esse brinquedo aí, menino, guarda agora, arruma a tua cama, ajuda a lavar a louça, faça isso, fala, tira o lixo. Por quê? Porque nós somos carrascos? Não, porque nós estamos ensinando responsabilidade, porque a maturidade vem com a responsabilidade. E à medida que eles vão assumindo novos níveis de responsabilidade, eles vão se tornando cada vez mais maduros. Então nós não queremos simplesmente, gerar filhos e termos aí meninos, pessoas, crianças que têm uma mentalidade infantil e não amadurecidos. Não, nós somos uma família sim. Há amor, há aceitação, há segurança, há conexão, mas muito mais do que isso, há desenvolvimento, há crescimento, porque com um edifício bem ajustado, alinhado, nós precisamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o Senhor. Então não é só ficar passando a mão e fazendo carinho nos filhos, não, é desafiando os filhos, amém? É colocando responsabilidade na vida dos filhos, é treinando os filhos, é capacitando os filhos, para que eles possam ser adultos vencedores na vida. Assim também é a igreja, assim também é a família. Amém? Por muito tempo nós estivemos estabelecendo a família de Deus em fundamento pastoral. Então as pessoas criaram, pastor Marcos, essa visão um tanto romântica da igreja. A minha família, eles vão me visitar, eles vão cuidar de mim, eles vão me dar comidinha. Põe aqui, pastor, comidinha na minha boquinha. Eu quero um culto que mexa comigo. Eu quero uma reunião onde eu sinta a alegria, a presença de Deus. Sim, querido, haverá momentos para isso, mas a família não é só isso. Nenhuma família pode ser assim para sempre. Assim também não é a família de Deus. As pessoas têm que assumir responsabilidades na casa. Amém? Tem que se alinhar à visão do pai e da mãe. Não pode simplesmente chegar a hora que quer. Não pode fazer as coisas do jeito que quer. Não pode comer só o que dá vontade de comer. Quando é criança, quando é bebê, tudo bem, chora, não tem condições, de se defender, não tem condições de se proteger. Não tem. Então nós vamos estar aí para cuidar, para proteger, para alimentar. Mas vai chegar um momento. E chegou esse momento. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo. É chegado esse momento. Nós somos de fato uma família de Deus, mas uma família não de meninos, mas sim de verdadeiros filhos. Filhos que assumem responsabilidade, que crescem, que amadurecem para poder de fato administrar a herança. Para poder administrar a herança. Porque Paulo fala em Gálatas capítulo 4, e você pode ler aí comigo. Paulo diz assim: há um tempo, veja bem, há um tempo em que o herdeiro não difere de nada do escravo. Então fala assim comigo: um filho. Eu sei que a máscara atrapalha um pouquinho, mas diga forte: um filho. Infantil, imaturo, é herdeiro, mas não pode administrar a herança. E por causa disso, não vai diferir em nada do trabalhador, do escravo, do servo. E é isto que tem acontecido muitas vezes na casa do Senhor. Muitas pessoas têm se colocado como trabalhadores, como obreiros, como servos, mas não como filhos. Não como filhos. E a diferença é muito clara, a Bíblia nos ensina isso, e não sou eu que falo isso. Mas o escravo um dia vai embora, o servo um dia vai embora, porque ele está ali por recompensa. Ele está ali pelo salário, ele está trocando, ele está fazendo um negócio de troca, amém? Porém, o filho não vai embora, o filho não deixa a casa. Por que ele não deixa a casa? Não estou dizendo a casa no sentido de construção, mas ele sabe que ele é herdeiro, ele sabe que ele é dono, ele sabe que o que é do pai é dele, amém? Por isso o filho permanece. Filho permanece. O escravo vai. Às vezes acontece isso. Temos filhos, mas com mentalidade de escravos. Porque Isaías capítulo 9 profetiza: um menino nasceu, mas um filho foi dado.
Meninos nascem, mas filhos são dados. Meninos nascem e filhos são dados. Muitos podem nascer como meninos, mas um filho é processado. Obrigado pelo teu e-mail. Um filho, aleluia, ele é colocado debaixo de tutores, de mentores, de curadores, até o tempo estabelecido pelo pai. Amém? Não é a sociedade que vai dizer quando que o filho está pronto. Infelizmente, nossa sociedade tirou isso das mãos, da responsabilidade dos pais, e eles é que definem agora qual é a idade que o filho se torna adulto e, portanto, capaz de administrar determinadas coisas na sua vida. E aí o que nós temos visto é que muitos meninos têm dirigido carros de uma maneira irresponsáveis. Por quê? Porque na verdade não amadureceram. Porque a sociedade estabelece, mas quem sabe mesmo se o filho está pronto é o pai. Obrigado pelo teu amém. Quem sabe que o filho está pronto é o pai. Por favor, abra comigo em Gálatas capítulo 4. Eu só estou estabelecendo um fundamento, pode ser? Amém? Gálatas capítulo 4. Talvez para alguns possa não estar fazendo sentido agora, a princípio, mas eu tenho certeza que amanhã a ficha cai. Amém? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Ele é dono, mas ele é menino. Então olha o que diz o versículo 2: mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo pai. Porque o pai designa tutores e curadores. Qual é a responsabilidade de um tutor, de um curador? É de preparar o filho, é de treinar o filho, é de capacitar o filho, amém? Para que o filho possa amadurecer, para que o filho possa assumir responsabilidades para administrar os negócios do seu pai, aleluia. Então o pai vai colocá-lo sob tutores e curadores. E eu quero te dizer que há processos levantados por Deus aqui nessa casa apostólica, que são tutores e mentores, são curadores para prepará-los, capacitá-los, treiná-los, a fim de que vocês possam estar preparados para administrar a herança que Deus tem na sua vida, o chamado que Deus tem na sua vida, sabe, a função que Deus colocou na sua vida, o dom que você tem aí, que Deus te deu, amém? Tudo isso é parte da tua herança. Porém, para você administrar isso, você precisa ganhar maturidade. Amém? Você precisa ganhar maturidade. Então eu gostaria que você pensasse nisso, que os processos de discipulado nessa casa, de treinamento, todos os ministérios que estão sendo levantados aqui, não é simplesmente para que nós tenhamos atividades aqui, mas são como que tutores designados pelos pais. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo, são curadores, são tutores designados pelos pais para que os filhos possam amadurecer, para que os filhos possam crescer e administrar a sua herança em Deus. E se não estivermos conectados nisso, fica difícil o nosso crescimento, fica difícil o nosso desenvolvimento. Você pode reparar isso. É difícil uma pessoa conseguir crescer espiritualmente se ela não assume uma responsabilidade de servir. É ou não é verdade? A pessoa não cresce espiritualmente, ou ela vai ter muita dificuldade para crescer espiritualmente, sem que primeiro ela se disponha a servir na família. Amém? Então nós ensinamos os nossos filhos a servir na família, a ajudar, a se comprometer, a ter responsabilidades, porque nós não queremos filhos imaturos. Assim também Deus não quer filhos imaturos. Deus quer filhos amadurecidos. Deus quer filhos prontos. Deus quer filhos preparados. Até o Filho Jesus teve que alcançar o aperfeiçoamento na sua vida. Amém? Teve que aprender obediência, e obediência até morte, e morte de cruz. Amém? Imagine o verbo que nunca foi mandado e sempre mandou, agora tem que obedecer. Vai aprender obediência, vai aprender obediência. E ele vai até João,
antes de sair para o seu ministério, antes de fazer aquilo que ele foi enviado para fazer, ele vai a João. João vê aquilo e diz: não pode, está errado isso. O Senhor vem a mim, o Senhor é maior do que eu sou menor do que o Senhor, sou eu que tenho que ir. Então Jesus disse: não, agora, João, você está certinho, eu sou maior do que você, mas agora convém cumprir toda justiça de Deus. Isso é alinhamento. Você foi enviado para preparar o caminho para o Messias, então libera o Messias. É Jesus se rebaixando ao homem? Não, é Jesus se sujeitando à autoridade delegada. Amém? Por isso que Jesus fala agora, porque de fato João tinha que vir a Jesus. Se ele quisesse ser salvo, ele teria que vir a Jesus. Se ele quisesse ter a sua vida transformada, ele teria que vir a Jesus. Amém? Até para receber uma porção do Espírito Santo, Isabel teve que visitar Maria, que estava cheia de Jesus e do Espírito Santo no seu ventre. E quando ela abriu a sua boca e saudou, aleluia, o Espírito em medidas foi transferido, entrou em Isabel e tocou a criança. E aí nós temos o primeiro batista que salta, que pula, que se alegra no Espírito Santo de Deus. Estou brincando com os batistas. Amém? Porque era Jesus. Mas agora convém, porque era filho. Era filho. E ele veio para modelar essa relação, ensinar-nos, amém, que nós temos um Deus que é Pai, e que agora na sua igreja há homens e mulheres com coração paternal, amém, que estão aí capacitados por Deus, pela graça, para desenvolver processos que possam ajustar, aperfeiçoar, amadurecer cada um dos filhos, para que todos nós cresçamos. Para que todos nós cresçamos, para que todos nós cresçamos. Uma família não de bebês, uma família não de crianças, amém? Uma família de filhos que foram dados, amém? De filhos que foram dados, filhos que estão no processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Por isso você vai ver Efésios capítulo 4, Paulo não fala dos ministérios sem que primeiro ele fale sobre a família, amém? É justamente isso que o Senhor está fazendo neste lugar. Deus está levantando pais aqui nessa casa. Amém? E todos aqueles que vão trabalhar e discipular, vão fazer isso na qualidade paternal, expressando esse coração paterno. Aleluia. Sabendo que são filhos, mas que estão debaixo de uma paternidade. E eu não estou falando, porque se você ler aqui comigo, olha só. Paulo diz aqui, nesse mesmo capítulo: meus filhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ora, são as mães que sofrem dores de parto, mas no reino, os pais sofrem dores de parto. E aí não é gênero. Estão me ouvindo? Para trazer a formação de Cristo nos filhos, nos santos, para que a gente possa reproduzir esse modelo de família. Infelizmente, o que tem acontecido é que há um espírito de orfandade na nossa nação. Na nossa sociedade há um espírito de orfandade. E isso para mim é um reflexo do que tem acontecido com a igreja. Orfandade. Porque nesse processo, nós não identificamos os nossos pais, ou não conseguimos nos relacionar com os nossos líderes como pais, ou simplesmente muitos de nós viemos talvez de uma estrutura familiar um pouco complexa, talvez, sabe, uma estrutura familiar comprometida, onde, sabe, crescemos com pais ausentes, talvez com pais muito duros, porque não aprenderam a ser pais. Porque também não tiveram bons modelos, se feriram, se machucaram, amém? E consequentemente pais machucados vão gerar filhos também machucados.
Porque nós só reproduzimos o que nós somos. Sim ou não? Nós reproduzimos o que nós temos, não tem jeito. Então, infelizmente, eu, por exemplo, eu cresci a minha vida toda longe do meu pai natural. Eu fui conhecer o meu pai natural quando eu já era jovem. Eu tinha por volta de 12 anos de idade, adolescente. Conheci, mesmo assim, um relacionamento sempre muito distante, muito frio. Sabe, quando eu cheguei na igreja, mesmo que eu tenha começado muito cedo no evangelho, minha família não era evangélica, mas eu tive uma experiência de salvação e fui. Minha família é toda espírita e eu fui para a igreja evangélica. Eu estava contando para os meninos aqui na viagem, o meu processo de conversão foi uma coisa extraordinária. É Deus mesmo, sabe, me tirou do meio da Umbanda lá, minha família toda lá no meio do centro lá, do terreiro de Umbanda, e Deus falou comigo através da Bíblia. Eu li a Bíblia, fui ler o livro do Apocalipse e fiquei apavorado. Eu não entendi muita coisa, mas eu fiquei com tanto medo que eu entendi que eu precisava ser salvo. E que eu precisava da salvação de Deus na minha vida. Fui correndo para uma igreja evangélica, porque era o único lugar que eu achava que eu poderia encontrar Deus. E encontrei. Amém? Então, o que acontece? Eu nunca consegui me relacionar com os meus líderes na qualidade de filhos, porque não era capaz de vê-los como pais. Eram meus líderes, a quem eu devo obediência, sujeição. Sempre fui uma pessoa muito sujeita, isso eu aprendi de cedo. Minha mãe, mesmo com a gente, né, não tendo nosso pai perto da gente, mas minha mãe sempre nos ensinou honra, dignidade. Eu vim de uma geração que não podia dizer, ah, mãe. A coisa ficava séria. Quando simplesmente a gente dizia, ah, mãe, ela dizia, ah, o quê? Pronto, bastava. Ah, o quê? Sabe? Mas com muito amor. Aprendi a ser obediente, mas nunca consegui ver os meus líderes como pais, porque eu mesmo não tinha um modelo de paternidade saudável na minha vida. E olha, até mesmo na minha relação com Deus, na condição de filho, ele de pai, foi difícil para mim. Porque de alguma forma, de alguma maneira, a gente acaba transferindo isso. Agora, se você teve um pai presente, amoroso, carinhoso, que foi paizão para você, levanta as tuas mãos e dá glória a Deus, porque você foi privilegiado. Teu pai, por exemplo, homem de Deus, amém? Mas muitos de nós fomos criados assim, chegamos na igreja e queremos ser cuidados, mas não conseguimos nos alinhar como filhos. Então a primeira coisa que Deus começou a fazer no meio da igreja é trazer homens e mulheres, sabe, a liderança com coração paterno, não reis, porque o rei é um problema sério. Quando você começa a crescer no reino, como você começa a ficar em evidência no reino, você é uma ameaça. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu já tive líderes reis sobre a minha vida. Então você tem que estar ali, sabe, fazer tudo, obedecer, e não pode crescer, não pode entrar em evidência. Se você começar a aparecer, você se torna uma ameaça. E aí sabe o que o rei faz? Transfere você e manda você lá para outro lugar, ou então você vai parar no calabouço, se não perder a cabeça. Agora o pai não. Obrigado, Senhor. O pai não. O pai torce pelo sucesso do filho. O pai intercede, o pai trabalha. Amém? O pai. Por isso Deus começou a fazer isso, a mudar o coração dos nossos líderes, já não posicionando simplesmente como líderes, mas como pais. Amém? Como pais que sentem dores de parto para ver Cristo formado no meio dos santos, na vida dos filhos. Fala assim comigo: um menino nasce, mas um filho é dado. Muitas pessoas chegam na igreja e são meninos, mas se você entra no processo, aleluia, se você abraça o processo da casa, se você abraça, sabe, a visão do pai, isso vai te habilitar para que você seja dado como filho. E eu gostaria que cada um de vocês que ministram aqui nessa casa, ou ministram em alguma casa, porque esta é uma casa apostólica, que você servisse aqui na qualidade não de escravo, não de servo,
mas na qualidade de filho, de herdeiro, alguém que sabe que é dono disso aqui. Porque a visão do Eric, da Bia, não é a visão do Eric e da Bia, é a visão de Deus para a tua vida, é a visão de Deus para a tua casa, é a visão de Deus para a tua família. Amém? Josué se colocou do lado de Moisés como seu servidor. Sim, a gente vem para servir, mas para servir na qualidade de filho. Por isso que Josué, diz o texto de Êxodo 33, não se apartava da tenda. Todos iam embora, mas Josué ficava lá, grudado à tenda, ligado à tenda. Aleluia. Josué, servidor de Moisés, filho de Num, porque ele sabia que a visão de Moisés não era a visão de Moisés, era a visão de Deus para Israel, era a visão de Deus para a sua casa, era a visão de Deus para a sua família, era a visão de Deus para a sua vida, em que servir a visão de Moisés, trabalhar na visão de Moisés, se engajar na visão de Moisés, é se engajar na sua libertação, na transformação da sua família, sabe, na conquista da tua herança. Porque não se trata de nós, não se trata de nós na qualidade de líderes, sabe? Davi tinha isto muito claro. Ele foi processado por Deus de tal forma, de tal maneira, que quando ele estava antes lá, quando menino no meio das ovelhas, ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando ele estava sentado no trono, sabe, em riqueza e honra e glória, ele dizia: reina o Senhor, tremam todos os povos, porque ele sabia que ele não estava ali por causa dele, mas ele estava ali, Deus o havia colocado naquele lugar por causa do seu povo. Nós não estamos aqui por nós, amém? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres não são um fim em si mesmo. A igreja não está aqui para eles, eles estão aqui para os santos, eles estão aqui para os filhos, para que os filhos sejam aperfeiçoados, capacitados, amadurecidos, preparados. Porque cada um de vocês tem uma esfera de autoridade, de influência dada por Deus. É sobre isso que nós vamos falar amanhã. E nós vamos entrar profundamente em nome de Jesus. Eu acho que eu já passei o meu tempo. Vamos ficar em pé. Aleluia. Não, hoje é só a base só. Porque eu não vou ficar explicando amanhã. Os filhos carregam a semente. E está ordenado por Deus que as sementes elas vão reproduzir segundo a sua espécie. Eu não tenho dificuldade em trabalhar com os filhos, em nomear os filhos, em designar os filhos, porque eu sei que eles vão ser fiel à reprodução da semente, segundo a espécie. Claro que sempre no modelo mais aperfeiçoado. Sim ou não? Amém? Por quê? Porque não está caminhando, não está iniciando do nada. Traz sobre si um depósito, traz sobre si um manto. Muitos de nós tivemos que entrar no ministério e romper, porque não tínhamos herança. Se nós tivéssemos recebido uma herança para começar, teria sido mais fácil para nós. Nós não teríamos que ter rompido com algumas coisas, ter lutado com tantas outras coisas, simplesmente porque nós não tínhamos herança. Nós éramos ministros órfãos. Mas Deus está mudando isso. Deus está dando paz à família. Deus está dando paz, amém? E não só paz, mas paz com coração alinhado para os filhos. Pais que estão com o coração voltado para os filhos, aleluia. E os filhos são aqueles que vão se alinhar ao coração do pai, para receber a semente, aleluias, para garantir a reprodução, para novas gerações, aleluias, para que o reino cresça, aumente, amém, e venha a paz sem fim. Deixa eu te dizer, Isaías 9 de novo. Um menino nasce, um filho é dado, e a Bíblia diz que a este filho que é dado, o governo está sobre os seus ombros.
Amém? Um verdadeiro filho, ele toma o governo do seu pai sobre os seus ombros. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O menino tem dificuldade, mas o filho que é dado, ele então, sabe, pode receber nos seus ombros a autoridade, o governo do seu pai. Aleluias. Infelizmente, por causa dos nossos modelos passados, por causa das urgências e necessidades, nós nomeamos pessoas que ainda não eram dadas como filhos, não haviam ainda sido dadas como filhos, e nomeamos pessoas e designamos pessoas na condição de meninos, e essas pessoas começaram a dar dor de cabeça, a trazer problema em vez de solução. Um menino nasce, um filho é dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Aí vem a nomeação, aí vem a designação. Se um filho é dado, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar os seus ombros sobre a autoridade da casa, sobre a autoridade, sobre o governo da casa. Aleluia. Ele não vai ter dificuldade. Pode ser que muitas vezes não vai entender, muitas vezes não vai fazer sentido inicialmente falando, mas tem o seu coração alinhado. E porque tem o coração alinhado, porque conhece o coração do pai, sabe quem é o seu pai. Amém? E sabe que Deus lhe deu como filho para o seu pai. Por isso que posso dizer isso. Ninguém te falou isso. Veio do teu coração. Eu preciso de paternidade na minha vida. Por quê? Porque ninguém pode ser um verdadeiro pai sem que primeiro seja um verdadeiro filho. Porque Deus estava transicionando um manto aqui nesta casa. Eu não sei se você está me entendendo. Houve um tempo que você operou debaixo de um manto, mas agora não, Deus trocou o manto. Amém? E esse manto é manto de paternidade. É manto que traz recompensa, galardão de herança, ou para aqueles que se colocam debaixo desse manto. Mas para ser um verdadeiro pai, precisa ser um verdadeiro filho. Amém? Para não ficarmos desconectados. Então agora o filho que é dado, que tem o governo sobre os seus ombros, pode ser nomeado, pode receber designações. Amém? Você pode confiar a ele autoridade e funções, porque foi testado, foi provado e foi aprovado. Não abandonou, não foi embora, não se ofendeu. Amém? E mesmo que se tenha em algum momento se ofendido, ele não deixou que essa ofensa tomasse o seu coração, mas tratou como deveria tratar, porque tem o seu coração alinhado ao seu pai, ao seu líder. E sabe que muitas vezes nesse processo, sabe, de relacionamento, esse relacionamento vai ser atacado. E eu quero te dizer, quanto mais perto você estiver dos teus pais, mais alvo você será. Por isso certifique-se de ter o teu coração sempre alinhado, para que não haja nenhuma brecha, porque se não houver brecha, Deus vai poder fazer tudo o que Ele quer fazer em vocês e através de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos nesse momento buscar do Senhor a sabedoria do alto, para discernirmos isso no nosso espírito, Senhor. Eu sei, Pai, que isso não se discerne com uma mente humana, com uma mente carnal, mas isso só pode ser discernido, Pai, com a mente do Teu Espírito, Senhor. E que esse discernimento esteja sobre a Tua igreja. Somos uma família, e agora, Senhor, Pai, da qual todo nome, aleluia, toma, toda a família toma como nome nos céus, na terra, aleluias. Eu peço ao Senhor, libera a herança, libera a herança corporativa, a herança, Senhor, desse corpo, em nome de Jesus Cristo. E permita, Senhor, que nós possamos entender a importância desse modelo família, para que nós nos posicionemos como uma verdadeira família nesse lugar e trazermos um testemunho poderoso que vai impactar a nossa sociedade, em nome do Senhor Jesus Cristo. De sorte que já não são mais escravos,
mas agora são filhos, e porque são filhos, são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus, o Senhor. A herança para nós, amém? A herança, cura é herança de Deus para os filhos, provisão é herança de Deus para os filhos, saúde é provisão de Deus para os filhos, prosperidade é provisão de Deus para os filhos, dons é provisão de Deus para os filhos, chamados é provisão de Deus para os filhos, amém? Mas é herança, tudo por herança, tudo por herança, tudo por herança. E isso só é possível porque um dia ele disse: eu lhe serei por pai. E ele então respondeu, disse: eu lhe serei por filho. Amém? E aí o pai responde dizendo: pede-me o que você quiser e eu vou te dar as nações por herança. Por herança, por herança. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo. Os vejo amanhã aqui em nome de Jesus.